o nosso amigo para o... Começou a gravar. Aquele cara que fica interferindo aqui, né? Denunciei ele. Então eu espero que ele não apareça dessa vez. Ok? Então nós vamos terminar essa capítulo 4. Quem tiver com câmera, liga e apareça. Todo mundo já fez isso? Oi, professor, não tenho câmera, então vou ligar o microfone. Tudo bem. Só aparecer. Obrigado, obrigado. Estou aqui, professor. Oi, professor. Olá, tudo bom? Quem não tiver câmera, por favor, só manifeste a voz. Bom, então, como eu estava falando, eu denunciei o nosso intruso e eles vão analisar as imagens, o vídeo e o que ele postou lá, para a gente saber aí o que vai fazer para evitar isso, tá? Ok? Então, espero que ele não apareça. Que ele está com algum link aí que ele consegue entrar aqui, porque eu não estou dando autorização para ele, não. Então, continuando aqui, então nós vamos fazer hoje a parte dinâmica. O que é a parte dinâmica? É a mesma somatória das forças, só que ela não é igual a zero, porque nós não estamos interessados no equilíbrio. Então, uma coisa importante é vocês lembrarem que o equilíbrio translacional é a somatória das forças igual a zero, e o equilíbrio rotacional, somatória dos momentos de força ou torque igual a zero. Então, na aula passada, nós tínhamos feito o equilíbrio, e agora vamos fazer fora do equilíbrio. Esse fora do equilíbrio, ele pode representar um corpo rígido se movimentando ou girando. E na matéria do semestre que vem, vai representar também um corpo se deformando ou fluindo, né? Escoando. Quando você pega um metal e faz uma tração sobre ele, e ele começa a escoar. Ok? Então, nós temos aí a força resultante, a somatória de F1, F2, F3, etc., né? E agora nós vamos igualar ela à massa vezes a aceleração. Só que como são várias partículas, vai ser MI. Então, no caso do corpo contínuo, essa integral vai ser integral de AdM. Eu não escrevi aí, mas é a integral da aceleração na massa. E o dm vai se transformar em ρ, que é densidade dv, e o dv vai ser cada uma das geometrias que já foram vistas na aula passada. A massa pode ser substituída pela massa total do sólido, né? E a aceleração do centro de massa, que é a redução do sólido a um ponto, para cálculos apenas de movimento, né? Sem envolver deformação, ou seja, corpo rígido. Então aí nós temos a segunda lei de Newton para a translação. Essa aula aqui ela vai ser mais curta, e aí eu já vou entrar na matéria da aula aqui, do capítulo seguinte. Eu já deixei o formulário para vocês fazerem, vocês entregam até sexta-feira que vem o formulário que já está lá. Já enviei, talvez tenha 2 formulários que eu me lembro, é o do capítulo 4, né? E o do capítulo 5, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Tá bom? Então, veja, se a força for no plano XY, então nós vamos ter componentes Fx, Fy, né? E aí as acelerações também vão ter acelerações AX, AY. E cada Fx vai corresponder à sua AX, e cada Fy à sua AY. E antes era igual a zero, só que agora eu esqueci de deletar isso aí, tem esse erro aqui, ó, igual a zero não tá, tem que apagar esse igual, e aqui ficou 2 igual embaixo, no 4206, 4207, isso aqui é mais um erro. Eu tô com o livro aqui, vou até já marcando, porque tem, se eu não marco, eu esqueço e vai passando para frente. Aí a próxima edição não sai essa.
essa situação aí do jeito que tá. Um minutinho só. Não posso deixar passar nenhum errinho desse, porque quando a gente está fazendo o livro, já é difícil se enxergar depois que você digita uma quantidade de informação muito grande. Você lembrar onde que cada ideia está no local para poder perceber que a ideia está escrita de uma forma diferente. Tá? Então, é isso aí. Deixa eu marcar aqui já. Tira esse 0 da 4.206 e tira essas duas igualdades. É só uma igualdade aqui. Então, vamos continuando. Então, nessa situação aí, você relaciona cada componente da força com cada componente da aceleração multiplicado pela massa. Aí, se você tiver uma integral, vai ser só uma integral de AdM, a xdm, a massa continua dm, mesmo ela não vai se decompor, ela é um escalar, e integral de AY dm. Se for uma somatória de corpos, vai ser m AX ou m AY. Aí, se você substituir pelo centro de massa, você pega a massa total e você não precisa fazer essa soma. Tá? Ou a integral. Então, fica a somatória resultante. A força resultante na direção x é a massa total, a aceleração do centro de massa na direção x. Força resultante y é a massa total, a aceleração na direção y. E aí, a força resultante é, como vocês sabem, FRX na direção y, FRY na direção j. No espaço, você só acrescenta mais uma coordenada. Então, vai ter FX, FY, FZ. E a aceleração vai ter MAIX, MAIY e MAIZ. Então, a situação é a mesma, pega cada componente com cada componente da aceleração e iguala. A massa, a somatória das massas é trocada pela massa total, né? E a aceleração do centro de massa para cada uma das componentes, FRX, MAX, FRY, MAY, FRZ, MAZ, conforme está nessas equações 4, 216, 217 e 218. Aí, novamente, a força resultante, né, vai ser o resultado dessa soma em cada uma das direções. Então, se for uma rotação, como é que fica? Isso foi para uma translação. Se for uma rotação, nós vamos ter que o torque é a derivada do momento angular, e o momento angular é R vetor P. Então, fazendo essa derivada, como já foi feito várias vezes aí, é só para vocês lembrarem mesmo. No final, a velocidade fica na mesma direção de P, e ela se cancela porque é um produto vetorial, e só fica M é igual a R vetor F, que é o momento da força, na 4.226. Aí, vamos usar o fato aqui de que o M é F vetor R, e o P e o L é P vetor R. Então, veja essa situação aqui. Bom, antes, aqui está mostrando só que se trocar a posição do produto vetorial, você troca o sinal, tá? E lembrando que se o movimento estiver com o raio vetor inclinado em relação à direção da velocidade, você vai ter duas componentes, uma componente de translação e uma de rotação. A de rotação, ela vai dar como produto vetorial módulo de F, módulo de R seno θ, que é o torque, e a de translação vai dar módulo de F, módulo de R cosseno θ, que é o trabalho. Então, todo movimento pode ser decomposto entre translação e rotação, e o cálculo entre trabalho e torque, ou momento de força. Então, se o ângulo estiver na direção perpendicular, é apenas torque. Se o ângulo estiver na direção paralela, é apenas trabalho. Tá? Então, vamos ver. Então, se tiver uma rotação, o que vai acontecer? A força se decompõe em Fx, Fy, e a posição em XY.
E agora nós temos que fazer o produto vetorial da força pela posição. Então agora dá para fazer explicitamente fx vetor, né, fx na direção y mais fy na direção j, vetor x na direção y mais y na direção j, e vai multiplicando todos esses produtos aí. Então fica I vetor j, j vetor i e j vetor j. Ok? E aí o que vai acontecer? O I vetor j e o j vetor i vão se subtrair. Tá? E o I vetor i e o j vetor j vai ficar nulo. Então só vai ficar um termo na direção k. Por quê? Porque I vetor j vai dar k. Conforme essa representação que está aí, quando você gira no sentido horário, da IJ da K, JK da I e KI da J. No sentido anti-horário, IK da J, KJ da I e JI da K. Todos com sinal negativo no sentido anti-horário. Como as demais componentes MX, MY igual a zero, vai ficar só MZ, FX na direção Y, FY na direção X, Fx vezes Y, Fy vezes X na direção K, desculpa. Então, se for no espaço, agora a componente da força tem 3 coordenadas e a componente da posição 3 coordenadas. Repete tudo o cálculo novamente, fazendo o produto vetorial de F vetor R, juntando cada componente, né? Então agora vai ter I vetor J, I vetor K, J vetor I, JJ e JK. K vetor I, K vetor J e K vetor K. O I vetor I dá zero, o J vetor J dá zero e o K vetor K dá zero. E o I vetor J dá K, o J vetor I dá menos K, o J vetor K dá I e o K vetor J dá menos I. Então, você reúne o I com menos I, né? E a conta aparece subtraindo aí, ó. MX é FYZ, FZY, MY FZX com FXZ, e MZ FXY menos FYX. Agora, no espaço, nós temos as 3 coordenadas do momento, ok? E como será o equilíbrio? O equilíbrio, né? Você fazendo o equilíbrio do ponto material, você tem que igualar a somatória dos tóriques, não igual a zero, mas a somatória das derivadas dos momentos angulares de cada torque que está aparecendo lá na figura ou no problema. Então, isso aí, né, vai ficar FIRI igualado com DLI dt. São as duas somatórias, né? Então, vamos lá. No plano, você vai ter o que a gente já fez, né? Fx YI, FYXI na direção K, né? E aí, o DL dt, você decompõe ele, né, como DL dt na direção K. Tá? Porque ele tem que estar na mesma direção do torque resultante. Se for no espaço, vai ser 3 coordenadas, né, igual a DL dt também. Aí vai ter MX, MY, MZ, né, nas direções I, J, K. E aí, você vai ter cada uma das componentes, FX, Y, ZI, FZ, YI, FIZ, XI menos FXZI e FXYI menos FYXI. Então, novamente, você iguala ao que estava antes, né? Aí ficou repetido, o que deveria ter aparecido era o DL e dt nas direções X, Y e Z, porque o L, ele é um vetor. Então, se ele é um vetor, ele vai aparecer o DLX dt, o DLY dt e o DLZ dt, para igualar cada uma dessas componentes que está aí. Ok? Então, nessa situação aí, já conseguimos relacionar o problema
translação e da rotação, né, no plano e no espaço, com aceleração, no caso, né? Então aqui, deixa eu só anotar aqui, DLZ dt, e aqui, DLX dt, DLY dt, DLZ dt. Tá. Agora vamos ver, né, como fica as leis de Newton nas coordenadas curvilíneas, tá? A gente sabe que P igual a mv e V é dr dt e dr dt é dx dt, dy dt e dz dt, que é a derivada. A força é dp dt, que vai dar a massa vezes a derivada da velocidade, ou a derivada segundo a posição, que é d2x dt2, dy2 dt2 e assim por diante. Então, em coordenadas retangulares não tem problema nenhum. O que você tem que fazer é multiplicar a força, né, pela posição se for rotação, multiplicar vetorialmente. Então vamos lá. No caso do momento angular, P vetor R, você tem o dx dt, dy dt, dz dt, vetor x na direção I, y na direção J e z na direção K. Você faz todos esses produtos aí e você vai ter o momento angular dy dt na direção vezes z, menos y dz dt na direção I, dz dt x menos z dx dt na direção J, dx dt y menos dy dt x na direção K. Então aí está resolvido o problema do momento angular. Então é só usar essa equação aí quando for pedido. Qual que é o momento angular de uma partícula em coordenadas cartesianas? Então executa essa conta que está em 4.265. Agora o torque. O que é o torque? É a derivada do momento, né? O momento angular. Então, se você fizer as derivadas segunda com o vetor posição, você vai igualar ela às componentes fyz, f menos yfz na direção I, fxz menos e fx na direção J e fxy menos fyx na direção K. Então você iguala a equação 2,66 com a 2,67. Ok. Então, coordenadas cartesianas não é problema. Vamos ver coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, você escreve um momento linear na coordenada ρ, θ, φ. Então, vai ficar a velocidade, vai ficar dρ dt na direção ρ, mais ρ dθ dt na direção θ e dz dt na direção z. Se você fizer a segunda derivada do que está aí e multiplicar pela massa, você tem a aceleração, né? Aí fazendo a segunda derivada, você tem a aceleração. Multiplicando pela massa, você tem a força. Então, tem essa expressão aí mais complicada, que é a 4.269, que é a derivada segunda de ρ dt2 menos ρ dθ dt ao quadrado, na direção ρ, mais 2 vezes dρ dt dθ dt, mais ρ dθ, derivada segunda de θ em relação a t, na direção θ, e a derivada segunda de z, d2z, dt2 na direção z. Se você for fazer o equilíbrio rotacional, você faz P vetor R pelas equações anteriores, dρ dt na direção ρ, ρ dθ na direção θ, dz dt na direção z, vetor ρ na direção ρ, ρ θ na direção θ e z na direção z. Vai resultar nessa equação que está na 272, que é ρ dθ dt na direção z, menos ρ θ dz dt na direção ρ, ρ dθ dt z, menos ρ θ dz dt na direção ρ, dt dz dt ρ menos z dρ dt na direção θ, e dρ dt ρ θ menos ρ quadrado dθ dt na direção z. Então as expressões vão ficando mais complicadas, porque a coordenada é curvilínea. Então, eu não vou exigir que vocês decorem nada disso. Eu apenas quero que vocês entendam que sempre vai ser feito ou uma derivada ou um produto vetorial. Certo?
E aí, no caso do equilíbrio, é igual a zero. E no caso do não equilíbrio, você iguala as derivadas ao produto vetorial que está sendo calculado, como está aí. Então, aí, olha, pela derivada, o torque, né, é essa expressão 4273, certo? E aí, pelo produto vetorial, né, é essa expressão 4274, certo? Então, você tem aí uma forma de igualar esses dois aí para calcular o momento de uma força, né, fora do equilíbrio. Se for coordenadas esféricas, novamente, o P é igual a mv, dr dt na direção R, RC no φ, dθ dt na direção θ, e R dφ dt. Se eu não me engano, aí apareceu um RC no φ que não aparece naquela situação anterior. Então, aqui fica R cosseno φ, porque já é derivada. Que não aparece aí, tem um erro. E o F e a força, que é a derivada dessa expressão 275, é só você derivar mais uma vez, vai aparecer essa expressão na 4276 aí. Tá? Aí o momento angular vai ser P vetor R, então é só pegar esse P que foi calculado anteriormente, vetor R, e você vai ter também uma expressão complicada para o momento angular, que é a 4279. Isso para coordenadas esféricas. E o torque, né, é F vetor R, ou a derivada do momento angular, que já está aí. Então, também dá essa expressão 4280, né, e a expressão 4281. Ok? Então, esse momento angular esférico, ele é usado em problemas de estrutura atômica, tá? Em problemas de planetas. Não é usado normalmente em engenharia, é muito difícil, a não ser que você tenha uma esfera girando, né? Em algum problema, né? Talvez aí, sei lá, de rolamento, né? Uma esfera no interior do rolamento, como ela estiver girando, ou um grupo de esferas girando, aí pode ser que você utilize essas coordenadas esféricas para torque e momento angular, tá? Então, a gente dá essa matéria, mas normalmente a gente cobra só coordenada retangular e cilíndrica, né? Muito difícil cobrar coordenadas esféricas, ok? Então, para vocês terem uma ideia dos problemas que a gente vai fazer, é o seguinte, na próxima aula, nós vamos fazer debate do capítulo 4 e capítulo 5, que eu ainda vou dar hoje, né? E o debate vai ser baseado em todas as perguntas que já foram feitas. Como as perguntas, as últimas são desses dois questionários, do capítulo 4 e do capítulo 5, então vocês estudem essas perguntas para se preparar para o debate. Agora, dos questionários de leis de Newton, escalares e vetores, lá, campos escalares e vetoriais, leis de Newton e sistema de partículas, vocês têm que saber porque elas são úteis para entender os outros conceitos, tá? Mas, basicamente, o debate vai ser sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, vocês que estão aí agora, não se esqueçam do que eu estou falando, porque se você estiver distraído agora e não ouvir o que eu estou falando, vocês vão se admirar que na aula que vem é debate. Aí eu vou falar assim, olha, tá gravado, eu falei que era debate. Né? Por quê? Porque vocês estão aí assistindo, mas a gente não sabe se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Então, de repente, se distrai e não entende o que eu estou falando agora. Né? Então, eu terminei esse tópico e estou mostrando os tipos de problemas que eu vou dar na prova e os tipos de problemas, né? E as perguntas que eu falei que vai cair no debate semana que vem. Tá bom? Então, a aula que vem eu vou dar debate, certo? Porque dá para terminar a aula agora, essa matéria agora, que termina esse módulo, a parte teórica já vai terminar hoje. E na outra
semana depois do debate é prova. Então, daqui uma semana debate, daqui 15 dias prova. Então, as provas vai ser perguntas teóricas, né, que saíram nos formulários, certo? No debate, e questões de cálculo de centro de massa e momento de inércia. Tá bom? Não se esqueçam disso. Daqui 15 dias, prova. Tá? Então, vamos lá. Normalmente, quem fica ouvindo bem aí é o Eduardo. Eduardo, você que está ouvindo, passa para o pessoal aí, que a Ágata também. Que não estiver prestando atenção no que eu estou falando agora. Então, veja lá. Aqui tem o vetor R, ó, nesse problema, D rho quadrado, T quadrado. Isso aqui é só para vocês aprenderem a derivar uma vez, duas vezes, fazer produto vetorial e substituir valores. É o tipo de problema somente de cálculo e substituição de forma. É só para treino, é técnica. Tá? Não tem conceito atrás disso aí, é só cálculo matemático. Então, você deriva uma vez, você tem a velocidade. Deriva outra vez, tem a aceleração. Multiplica pela massa, né? E aí tem os ângulos, θ 30 graus, o Z 10 metros e o tempo T 1 segundo, substitui e calcula. Tá? A força, a massa é de 3 kg, tá bom? A coordenada ρ aí não é a densidade, tá? É ρ de um cilindro. Então ela é 2 metros, o outro é 10 metros e assim por diante. Então é um movimento que está acontecendo no cilindro, tá? E é bem complexo esse movimento aí. A gente tem essa equação. Se você fizer o gráfico da posição, colocar em 3 coordenadas, esse gráfico, você vai ter uma trajetória bem complicada para ver. Mas então, nós estamos fazendo essa conta aí como exercício. Segunda pergunta. Escreva um momento angular, momento linear e momento angular em coordenadas cilíndricas. Então, na aula que vem, eu vou fazer uma coisa com vocês aqui, ó. Prestem atenção ao que eu vou mostrar agora, tá? É um quadro que eu vou dar um link para quando vocês tiverem que apresentar qualquer coisa, vocês vão procurar o whiteboard chat. Então, eu já vou colocar o link aí, ó, no chat. Não é esse link, na aula que vem pode ser outro. Ok? Então, olha só. Vou falar para o Eduardo aí, ó. Eduardo, escreve aí, ó, clica aí, chama a página. Quem está com computador aí, que não tiver com celular, quem está com computador? O Eduardo? A Ágata? Estou abrindo aqui, professor. Isso, abre aí e eu vou desenhar aqui e vocês vão desenhar junto comigo, tá? Só para vocês verem que dá para um colega trabalhar com o outro. Por exemplo, vamos dizer assim, eu perguntei o que é momento linear. Aí, deixa eu ver aqui onde é que está a canetinha. Ué, não está funcionando? Espera aí. Que estranho, estava funcionando até ainda agora. Deixa eu ver se eu compartilhei a mesma. Ah, então tem que parar aqui a apresentação, tá bom. Senão vocês não vão enxergar. Bom, deixa eu terminar aqui a leitura desse exercício, aí depois a gente vai lá. Escreva 3 componentes do momento angular e do momento de uma força em coordenadas cartesianas. Mostra que o torque dL dt é igual a F vetor R. Calcule as componentes da força de 600 newtons sobre uma superfície com ângulo de 40 graus com horizontal. Calcule a condição de equilíbrio de uma força. Ah, não. Desculpa, gente. Deixa eu apresentar o board lá, né? O que eu estou apresentando agora. Vamos terminar o exercício, depois eu faço isso aí. Bom, vamos lá. Eu estava mostrando o exercício, voltando aqui. Depois eu vou mostrar como funciona o whiteboard. Escreva um momento linear e um momento angular em coordenadas cilíndricas.
Escreva 3 componentes do momento angular e do momento de uma força em coordenadas cartesianas. Mostre que o torque, o momento de uma força definido como L dele dt, é igual a F vetor R. Então, os tipos de exercícios, né? Que é só para você lembrar das fórmulas, das equações, né? E quando você lembra, você depois sabe resolver um problema se você, né, entender bem o conceito. Calcule a componente de uma força de 600 N aplicada sobre uma superfície no ângulo de 40 graus. Isso é um exercício só de decompor em seno e cosseno. Isso é super simples. Agora esse aqui. Calcule a condição de equilíbrio de uma força em um sistema de força de 40 N a um ângulo de 30 graus, com a horizontal, 100 N a um ângulo de 60 graus e menos 80 N a um ângulo de 20 graus. Então é o seguinte. Para você ter um equilíbrio de força, você tem que ter a somatória dessas 4 forças igual a 0. Só que a quarta força você não sabe. Então você iguala a quarta força à somatória das outras 3, decompostas nas direções x e y, para você encontrar a quarta força. Tá bom? Para ter a condição de equilíbrio. Agora vamos supor que essa quarta força, ela é 4 newtons, com um ângulo de 35 graus. Então qual que vai ser a força resultante? Então um problema é de estática, que você sabe que a somatória das forças é igual a 0. O problema 7 é de dinâmica. Você sabe que a força resultante não é nula. E você vai calcular o valor dela. Se você tivesse a massa, você dividiria pela massa e encontraria a aceleração. Aí agora você tem 3 forças, no problema 8, com raios. Tá? E você precisa calcular o momento de cada força e o momento resultante. Se for uma condição de equilíbrio, você imagina que você vai ter uma quarta força e um quarto raio, né? E você calcula qual deve ser essa quarta força, que seria o quarto momento, porque a força vetor R vai ser o quarto momento. Então você vai ter 3 momentos, né? E vai calcular o quarto igualando a 0, para que você tenha condição de equilíbrio. Lembre-se que esse exercício 9 é a condição de equilíbrio. Tá bom? E assim por diante. Explica a diferença entre trabalho e torque, né? Então agora eu vou parar aqui. Vou apresentar o whiteboard. Espero que esteja funcionando. Vamos ver aqui como é que ficou para vocês. Eu não estou conseguindo desenhar, não sei o que aconteceu. Ah, será que eu... Ah, tá aqui. Vocês estão com o mesmo link que eu aí, ó. É isso, né? Deixa eu trazer ele, essa aba para cá, porque ela tá lá no outro lugar e tá me atrapalhando a enxergar lá. Então, esse aqui... Todo mundo tá vendo aí eu desenhando? Aqui não tá abrindo, professor. Não? Dê um reset. Dê um... Eu passei o link, quando eu passo o link você consegue. Clique no link. Aí tente desenhar daí. Para eu ver você interagindo comigo pela mesma tela. Não tá conseguindo ainda? Ô, professor... Tipo, ele entra, só que ele não entra na tua sala, sabe, professor? eu acho que quando o senhor criar, você tem que criar um jeito que você é o professor e daí a gente tem que entrar como aluno. É porque eu tô com outro... eu sei. Já vou alterar isso aqui agora. Já altero já. Ok, vou criar aqui. Muito bom. É verdade. É que na outra aula eu não tive nenhum problema desse tipo, tá? Desculpa, gente. Eu vou chamar aqui o whiteboard de novo. E vou dar um outro link para vocês, tá? Isso. Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui. E com outro código, né? Eu acho que foi isso, mas tudo bem. E agora eu vou apresentar a tela do whiteboard.
Então eu vou pedir para você aí, ó. Eduardo. Ah, você já está interagindo aí, tá bom? Oi, tudo bem? Certo. Legal, obrigado, pessoal. Então vai fazer assim, tá? Por dupla, vai pegar o whiteboard, tá? E aí um vai desenhar, o outro vai explicar. Dá para colar uma figura, se você quiser colar uma equação, por exemplo, tem uma equação da apostila, né? Vamos supor aqui. Né? Deixa eu pegar aqui uma figura. Vamos lá. Vou compartilhar uma figura da apostila. Cadê o whiteboard? Aqui, né? Acho que eu vou ter que salvar primeiro e depois carregar, né? E não dá para colar, né? Eu pensei que dava para colar direto da área de trabalho. Vamos colocar aqui, teste. Isso. Olha, acabei de tirar... Cadê a apostila? Não veio? Tá todo mundo riscando aí, né? Quem que tá riscando além de mim? Ai, ai. Tá compartilhando, gente? Porque eu não tô vendo. Não, professor, ainda não tá compartilhando, não. E quem é que tá riscando lá na tela? Eu pensei que vocês estavam brincando comigo aqui, riscando. Dink Picasso. Sei lá. Tipo, é a gente que tá na sala desenhando, mas você não tá transmitindo a tela ainda, professor. Ah, tá. Ah, tá. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos transmitir a tela. Tá vendo agora a tela aí? Quem que tá desenhando? Espero que não tenha sido o cara chato lá daquele dia lá. Vou dar uma limpeza aí, vai. Vamos começar aí do zero. Oxi. Dá para salvar. Dá para enviar por e-mail. O que mais? Então é isso aí, tá bom? O que dá para fazer aqui? Eu não sei o que é essa paradinha. Dá para animar um objeto. Eu não sei como faz a animação, eu não sei o que é esse dedinho aqui. Dedinho é só para desenhar mesmo, aqui para colocar uma figura, mas eu tinha chamado uma figura. Vamos ver se vai abrir aqui a figura. Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Tá? Dá para compartilhar a figura. Dá para apagar a figura, ó. Dá para escrever um texto. Ok? Então aí na próxima aula eu passo o whiteboard para vocês. Vocês compartilham, aí a gente escreve aí, cada dupla escreve ou apresenta a sua equação,
né, conforme a pergunta. Vamos ver o que isso aqui faz. Troca risco por pincel. Dá para fazer linhas retas também. Quem que está desenhando? É o Eduardo, né? A Agatha. O Leandro. A Érica. A Camila não está desenhando nada, né? Tá bom. Ok, gente? Então vamos parar aqui agora, vamos para o capítulo 5, tá? Então encerrou esse capítulo 4. Esse capítulo 4, você tem que entender apenas os conceitos que eu pergunto lá no formulário, guardar as equações quando você precisar decompor em uma dessas componentes de coordenada cilíndrica aí. Você vai consultar a apostila, não vai ter problema nenhum, porque nós vamos trabalhar com consulta, tá bom? Então, vou parar aqui a compartilhamento e vamos compartilhar o capítulo 5. Bom, então esse capítulo 5, ele já é mais engenharia de materiais, ele vai deixar de ser física, tá? Ele vai ser bem engenharia de materiais. Então, nós temos ainda meia hora de aula, a hora começou 1h30. Então, vamos compartilhar aqui e fazer essa meia hora de aula que está aí. Chegou aí já? Então, agora, nós vamos entender o que são os materiais sólidos, comparando até com os fluidos, né? E fazendo a distinção entre sólido, líquido e gasoso. Certo? Então, o objetivo desse capítulo é entender o que é um material sólido, a diferença entre um sólido rígido e um sólido deformado. Até então, nós tínhamos pegado uma partícula, transformada em sistema de partículas e depois transformada em sólido por vias matemáticas, certo? Fazendo uma somatória e a somatória se transformar em integral. Agora nós vamos entender o conceito físico do sólido, tá? E as características e as propriedades, tá certo? Saber o que um sólido real possui e quais são todas as suas propriedades. Então, nós temos aí o seguinte, os materiais contínuos. O que são materiais contínuos? A gente chama de material contínuo quando você está numa escala em que você não observa mais os átomos. E quando você está olhando para uma parede, para uma pedra, para qualquer corpo que você vê ele continuamente sem interrupção de átomos, então você chama isso de sólido contínuo. E olhando para um fluido, para a água, assim também, a mesma coisa, para um gás. Você não destaca os átomos nem as moléculas. Quando você destaca os átomos e as moléculas, você não tem mais um meio contínuo, tá? Então, essa é a situação que nós vamos entender agora. Por quê? Porque nós vamos olhar para as moléculas ou os átomos, entender as propriedades e depois visualizar eles só com as propriedades, sem se preocupar com a situação dos átomos das moléculas. Então, a gente sabe que nós temos os 3 estados da matéria, que é o gasoso, o sólido, o líquido gasoso, aqui a água, né? A bolinha vermelha é o oxigênio e as bolinhas brancas são o hidrogênio. Então, H2O formando um cubo de gelo, formando um copo d'água, né? Ou formando um vapor gasoso, certo? Então, qual é a diferença? 2 estados desses aí, o líquido e o gasoso, são fluidos, e um é sólido. Então, o sólido, ele se deforma até um certo ponto, e o fluido se deforma continuamente. Então, vamos ver lá isso, tá? Então, no caso do sólido, né, nós temos a aplicação de uma tensão, que pode ser compressão, cisalhamento, tá? E resulta numa deformação elástica. O que é deformação elástica? Você aperta o sólido, ele deforma, depois que você tira a força, ele volta. Se ele não voltar, não é elástico, é plástico. E o fluido, você também vai fazer a mesma coisa, só que ele vai escoar, ao invés dele deformar. Então, a gente diz que a deformação no fluido é contínua, e no sólido é até o limite de ruptura. A gente sabe que o fluido, né, quando você aplica uma tensão de cisalhamento, ele escoa
e muda de forma, tá? Coisa que o sólido não faz, tá certo? Então vamos ver aí o que são os níveis estruturais de um material sólido. Então o material sólido, né, ele tem um grau de realismo, né, que é esse da figura aí, que está representado esse bloco de granito. Então nós temos essa chamada macroestrutura. Mas se você olhar no microscópio, você vai ver uma coisa assim, ó. A um certo nível você vai ver uma microestrutura, que é a cerâmica, né, desse bloco de granito aí. Aí, se você ampliar um ponto dessa microestrutura, você vai ver poros, né, planos cristalinos, fibras cristalinas, tá? E depois, se você ampliar mais um ponto dele, você vai ter a estrutura hexagonal, tetragonal e assim por diante. E se você pegar um dos pontos da estrutura, você vai ver o átomo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 níveis, 5 níveis hierárquicos estruturais. Então, isso já é uma pergunta do formulário. Quais são os níveis hierárquicos estruturais de um material, tá? Então, hoje em dia, existem técnicas computacionais que simulam desde o macro até o átomo. É chamada técnica de múltipla escala. Certo? Então, nossos problemas, eles não estão no nível do átomo, nem no nível de cristal, mas está no nível da microestrutura. E nós vamos considerar essa microestrutura homogênea, como sendo um papel branco, sem diferença nenhuma entre fases. Certo? Ok? Só que tem o seguinte, para essa primeira disciplina, a gente vai tirar algumas propriedades dele. Por exemplo, o corpo real, ele tem a microestrutura, né? E nós vamos eliminar a microestrutura. Ele ainda é um corpo deformável. Você vai tirar a deformação e vai ficar só com a forma geométrica dele, que a gente vai chamar de corpo rígido. Então, o objeto real, ele recebe reduções fenomenológicas para a gente estudar ele da forma mais simples possível, que é que nós estamos fazendo aí. Depois, no segundo semestre, nós vamos colocar a deformação de volta e estudar as deformações. Então, até lá, nós precisamos entender algumas propriedades, né, desses materiais sólidos, que é a força de atração e repulsão das suas partículas. Então, aqui embaixo, nós temos dois átomos, né, como é formando uma estrutura cristalina para um parâmetro de rede definido, né? Quais são as forças que nós temos? A força de atração e a força de repulsão. Então, entre a força de atração e repulsão, você tem um poço, né, que é chamado de energia de ligação. Então, a parte negativa é a atração, a parte positiva é a repulsão. Então, a derivada dessa curva laranja é a curva azul, que é a força. Então, você pega a força e faz a derivada, e ela vai ter um ponto de força máxima. O ponto de energia mínima é o ponto de equilíbrio, né, do gráfico primeiro, que dá a separação atômica, que é o parâmetro de rede. Agora, o ponto de força máxima é quando você rompe a ligação química, certo? Então, para esse gráfico, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Ligação metálica, covalente e iônica, que vocês já estudaram. Então, aí, você tem essa energia potencial dessas ligações químicas, que, no caso, é dado pela lei de Lennard-Jones, que é F de R é K A sobre R a sexta menos B sobre R elevado a 12. Então, os 3 tipos de gráfico, do metálico, do covalente e do iônico, eles dão esse tipo de curva que foi mostrado aqui com esse poço, né, de energia de ligação aqui, onde essa altura da energia está proporcional à temperatura de fusão. Então, se você pega a constante de Boltzmann, multiplica pela temperatura de fusão, você tem mais ou menos a profundidade desse poço aqui, até o nível 0, tá? Que é a energia de ligação. Agora, se você quiser interpretar esse gráfico em termos de separação atômica, você vai ter o estado sólido quando ele está separado por esse parâmetro de rede, o estado líquido quando a força já foi rompida, né, a força de ligação, existe uma força de Van der Waals fraca que mantém as moléculas ou os átomos deslizando entre os outros, e quando você separa ainda mais, você tem o estado gasoso.
Só que na parte da ligação química, né, onde ele tem esse poço, nós vamos interpretar ele como sendo uma parábola. Vamos esquecer o lado esquerdo e o lado direito da curva. E vamos pensar isso como uma parábola. Você sabe que uma parábola ela é proporcional à posição ao quadrado. Então aí nós vamos ter uma função expandida em CL de Taylor, que é a função da energia potencial desse gráfico acima, que é a função da posição original, da derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira e assim por diante. E a derivada primeira é a força. Só que se você estiver aproximando por uma parábola, você vai tirar a derivada terceira e as outras para frente. Você vai ficar só com a derivada segunda e o r quadrado, porque você sabe que você está aproximando por uma parábola. Então essa derivada segunda vai ser a constante da mola, né? Porque uma parábola ela é o gráfico de uma energia potencial de uma mola. Então a força vai ficar K vezes a deformação, né? E a energia potencial vai ficar K a deformação ao quadrado. E quem que é a deformação? A posição nova menos a posição original ao quadrado dividido por 2. Então nós temos a variação da energia potencial da ligação e a força. Aí, se você tiver uma cadeia de átomos perfeitos, você vai somar todas as deformações de átomo a cada 2 átomos, certo? Aí você vai ter um N número de átomos vezes o número de deformações de a cada dupla de átomos. Mas isso não é o que acontece na prática, porque você tem defeitos, né? Então aí você vai ter um ΔL, que é N, R menos R0. Mas se você tiver defeitos, essa somatória de deformações parciais de cada duplo de átomos não vai ser exata, certo? Porque algum átomo no meio da estrutura ou alguma molécula vai estar em uma posição diferente. Ou vai ter grãos, né? Ou algum outro tipo de partícula estranha, né? Alguma segunda fase que vai prejudicar a ligação ali que você está considerando. Mas supondo que ela é do tipo F igual a ΔL, que é a lei de Hooke, né? Nós vamos ter uma energia elástica de 1/2 de K ΔL ao quadrado. Então isso foi a base para o Einstein criar um modelo chamado sólido harmônico. Ou seja, o que é o sólido harmônico? Como essa força é uma força de mola, eu vou substituir todos os átomos, né, por esferas e as ligações químicas por molas, tá? Então eu vou ter aí um sólido harmônico como esse aí que eu estou mostrando. Então nessa situação que nós estamos vendo aí, né, você tem um modelo mais simplificado de um sólido, onde você quer considerar apenas a energia elástica. E se o sólido for assim, considerando apenas a energia elástica, você tem chamado um sólido elástico linear, ou material frágil. Tá? Então, as cerâmicas, né, o vidro, eles são materiais frágeis. Então, ele é considerado um material elástico linear. Por quê? Porque a lei de energia de ligação, que representa a energia de ligação, né, é considerada igual à lei de deformação de uma mola. Ok? Então, é isso que nós temos nessa situação aí, e nós estamos representando esse sólido harmônico de Einstein. Ok? Então, deixa eu só corrigir mais um erro aqui que eu vi na apostila agora. Enquanto eu lembro, eu estou vendo, eu tenho que corrigir, senão eu esqueço. Ai, ai. Tá bom. Então, lá no questionário tem uma pergunta lá sobre o sólido de Einstein. Então, vocês prestem atenção aí para ler a apostila e responder essas perguntas sobre o que é esse sólido de Einstein aí. Tá? Um comportamento linear, elástico, frágil, para materiais, né, cerâmicos. Podem ser metálicos e polímeros desde que eles sejam frágeis. Tá? Agora, qual é a diferença entre um sólido rígido e um sólido deformável? Se você já conhece qual que é a ligação, a deformação vai ser elástica, não vai ser plástica. Então,
nós vamos considerar aqui, nessa matéria, só deformação elástica. Mas se não tiver deformação, você vai chamar de corpo rígido. Então, nós vamos descrever um sólido como sendo um meio contínuo. O que eu falei que é um meio contínuo? Que as moléculas não vão ser destacadas na estrutura do sólido. Você vai olhar para ele e não vai ver a estrutura atômica, né? Você está vendo ele numa escala muito grande. Então, nessa situação aí, nós temos uma aproximação aí de 10 a 15 partículas, que é quando você não consegue mais enxergar a estrutura atômica, certo? E é chamado de meio contínuo. Então, aí tem um texto explicando a diferença entre meios contínuos, né? E a sua utilização para o sólido. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando, né? É o que está escrito no texto. Só que eu vou detalhar agora uma parte que é a mais importante que eu quero que vocês pensem. No seguinte, né? Se eu tiver uma escala muito pequena, eu vou ver os átomos. Se eu tiver numa escala grande, eu vou ver o corpo. Então, eu vou entre a escala pequena, onde os átomos já não estão sendo vistos, que vai ser 10 a 15 partículas, eu vou criar um volume que, em relação ao corpo macroscópico, ele vai ser um tamanho infinitesimal. Certo? Mas ele vai conter um número de átomos suficientes para que eu não veja, né, os átomos destacados. Eu tenho que olhar e ver ele como um contínuo, sem perceber os átomos. Certo? Como se fosse uma folha de papel. Lisa, olhando, eu só vê o branco. Não vê destaque nenhum de nenhuma partícula, né? Tudo contínuo. Então, é esse o limite que eu vou utilizar aí. Então, no caso, eu tenho um sólido, ele tem um tamanho grande, aí eu retiro uma parte dele para analisar, que eu vou chamar de dm, que tem um volume dv. Então, a densidade, né, tomando esses pontos dm, dv aí, em todo o corpo, ela vai depender da posição, se o corpo tiver massa mais de um lado do que do outro. Ela vai depender do tempo, se esse corpo estiver escoando. Então, essa aí é uma ideia bem geral, tanto vale para sólido como para fluido. E a força, peso desse pedacinho vai ser a densidade vezes a gravidade, vezes o volume. Então, densidade vezes o volume, que é dV, dá a massa. Massa vezes a gravidade dá peso. Então, a força é ρ, g, dV. Tá? Se eu dividir o dF pelo dV, eu tenho a densidade de força, que vai ficar ρg, que é também chamado de peso específico. Então, essa é a hipótese do contínuo. Então, aí tem um pouco de história, que desde Galileu, Newton, Leibniz, né, até chegar no nosso tempo, como foi que foi desenvolvido a mecânica do contínuo. Tá? Isso é só para constar a história, né? Normalmente eu coloco, mas é só para a pessoa ter cultura a respeito, mas eu não faço perguntas a respeito da história. Certo? A não ser que seja alguma coisa muito importante. Nós tivemos um aluno aí chamado Zaremba, né? E aí teve um cientista que trabalhou em 1903, o Zaremba, na mecânica do contínuo, né? Então deve ser aí o parente distante dele, né? Vamos lá. Hipótese do contínuo. Então, nós temos que fazer essa hipótese do tamanho dos átomos, que ele vai ter que, na escala que eu estou vendo, desaparecer. Então, eu pego um átomo e circulo como um volume, como está aí nessa figura. Então, a densidade é a massa do átomo por esse volume. Aí eu pego 8 átomos e circundo ele com um outro volume, não é? E a massa vai ser 8 dividido por esse volume. Aí eu vou pegar aí 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, né? 16 vezes 4 dá quanto? 100 e... Não sei de cabeça 16 vezes 4. Alguém lembra aí? 16 vezes 4. 64, isso.
Então, nesse terceiro volume aqui, nós temos 64. Tá? E assim por diante, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, uma hora, você vai ter um 10 elevado a 15 partículas, e você não vai ver mais essas esferinhas aqui. Então, esse é o limite do contínuo, certo? Eu estou procurando. Então, se eu tiver um caminho de separação entre um átomo e outro, como está mostrando aí, nessa figura de baixo, então o caminho de separação é Lzinho pequeno, e o tamanho do objeto que eu estou vendo é L, maiúsculo. Então, se eu tiver o tamanho do objeto muito próximo ao tamanho das separações, eu vou ver átomos individuais. Isso não é mecânica do contínuo, isso é mecânica estatística. Tá? Então, eu vou considerar exatamente que o tamanho macroscópico é muito, muito maior do que a separação entre os átomos. Tá certo? Então, para você ter uma ideia, o tamanho de separação entre os átomos é 10 a menos 7 milímetros, né? Ou até um pouco menos que isso. Tá? Então, o tamanho macroscópico tem que ser muito maior do que isso aí. Então, a partir de um certo ponto, a densidade ela começa a se manter constante. Então, se eu fizer um gráfico da massa pelo volume, a massa está crescendo à medida que aumenta o volume de visualização. Aí tem um ruído, né, que é a flutuação que uma hora o volume está menor ou maior para aquela quantidade de átomos, né, relativamente àquela quantidade de átomos. Então, se eu fizer a derivada dessa função, eu vou ter o gráfico da direita, que a derivada vai ser a densidade. Então, a densidade ela vai flutuando de valores até ela se estabilizar num valor constante. Então, nesse ponto, a partir do qual ela se estabiliza, para a direita é mecânica dos sólidos, para a esquerda é mecânica estatística. Ou seja, na mecânica estatística, você não tem uma localização precisa dos átomos, né? Pode ter posições diferentes. E aí, o que vai acontecer? Você está vendo átomos discretos, não átomos escondidos, né? Numa escala que você não observa, mas você está observando. E os comprimentos estão muito próximos à separação desses átomos. Quando os comprimentos estiver muito, muito maior que a separação desses átomos, nós temos a mecânica dos sólidos. Okay? Essa é a ideia. Então, a densidade macroscópica, ou densidade aparente, é definida a partir desse ponto aí. Tá certo? Então, aí é a massa maior, né, que a gente chama de volume global, ou massa global, e a massa menor, que é a massa local. Bom, dada essa situação, nós vamos agora colocar restrições, vínculos e condições para esse sólido. Então, por exemplo, se eu estiver comparando com uma superfície de um fluido, o fluido, quando ele estiver passando por sobre uma superfície, ele tem um ponto de contato do fluido com a superfície, e a velocidade ali é zero. E todas as velocidades que tiver para cima começam a aumentar, formando um perfil de velocidade. Então, esse ponto de contato é chamado de condição de não deslizamento. E no sólido, certo? Se eu tiver com um sólido arrastado sobre uma superfície, eu também vou ter um atrito. Né? E se eu fizer uma força tangencial, né, eu vou introduzir uma deformação. Então, aí eu posso fazer uma analogia das camadas de um fluido com a deformação de um sólido. A diferença é que o sólido ele vai cisalhar até um certo ponto, poderá romper, e o fluido vai escoar. Tá? E o ponto de contato vai ser condição de atrito, e no fluido, condição de não deslizamento. Okay? Aí essas perguntinhas aí, ó, explique quais são os níveis estruturais de material, explique por que no modelo sólido de Einstein as ligações químicas foram representadas por mola, como se define um corpo rígido e um corpo deformado, já está lá no formulário essas perguntas, tá bom? Então, a aula começou 1h30, já são 2h30, está encerrada a aula teórica, por enquanto, e aí eu vou agora pedir para que vocês apresentem suas dúvidas, tá? Perguntem sobre a prova, sobre as notas, certo? Eu peço desculpas porque eu mandei o formulário várias vezes para vocês, porque esse negócio, software é feito para americano,
e aí o aluno tem que ver a nota, e depois tem que devolver para o professor faz uma verificação, corrige e manda para o aluno. Então, a nota dos formulários de vocês já está pronta, vocês têm as notas lá, todo mundo já ficou sabendo quantos pontos tem nos formulários, quanto ponto tem nas planilhas, tá? Eu vou tudo reduzir para a média ficar em torno, o valor máximo ficar de 0 a 10, tá certo? E a prova, né, vai valer 50% e os formulários e os trabalhos de acompanhamento das aulas, 50%, né? Se eu ver que favorece mais vocês a prova, eu aumento para 60%. Se eu ver que não favorece, né, eu mantenho os 50-50 para avaliação, tá bom? Alguma pergunta? O Guilherme Vista, o Guilherme Dalzotto, a Agatha, a Érica, o Giovanni, tem perguntas sobre a matéria anterior, perguntas sobre a lista de exercícios, sobre as notas. Então, agora é o horário de tirar dúvidas. Então, lembre-se, próxima semana eu vou cobrar as perguntas na forma de debate e vou dar exercícios de solução, né, a mostrar a solução de momento de centro de massa e momento de inércia. A cálculo de centro de massa e momento de inércia. Ok? É isso que nós vamos fazer na aula que vem. Então, daqui uma semana é debate, mais uma semana é prova, encerra esse módulo. Tá? Aí vai começar o módulo seguinte, que é para finalizar a matéria. Aí vai ter até dezembro, vai ter um intervalo que vai se representar as férias. Aí depois começamos com a matéria 2. Tá? Não esqueçam disso que vai acontecer daqui para frente. Então, nós já estamos quase encerrando. Eu estou considerando que nós temos agora a quinta aula, né? Essa quinta aula já foram 10 aulas. Nós vamos ter 4 horas de prova e 3 de debate. Debate e exercício. Considerando que nós vamos ter 1 hora de debate e 2 horas de exercício, 10 mais 7 vai dar as 17 horas desse módulo. Tá bem contadinho. Não tem problema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou parar a gravação. Se não perguntar, eu vou parar a gravação. E aí eu vou me preparar para a semana que vem apresentar os exercícios de solução de centro de massa e momento de inércia. Não percam como resolve os exercícios, porque eu vou pedir coisas simples, mas se você não souber resolver, na prova você não vai conseguir. Você vai saber a resposta final, mas não vai saber fazer o cálculo. Tá? Então, vocês vão fotografar com o celular, né, a solução e mandar para mim. Tá? Porque eu vou fazer a prova, mas vocês vão mandar por e-mail o cálculo da solução. Professor. Escrito com a sua mão. Fala aí. Você vai pedir aqueles exercícios com utilização de coordenadas cilíndricas para resolver na prova ou não? Centro de massa de massa cilíndrica, sim. E momento de inércia de corpos cilíndricos, sim. Basicamente, corpos retangulares e cilíndricos. Tá? Esféricos é muito raro, mas é basicamente isso. Porque nós temos na engenharia de materiais barras retangulares e barras cilíndricas. Então, quando essas barras estiver tracionada, flexionada, vocês têm que saber calcular. E mesmo porque centro de massa e momento de inércia é muito importante na matéria que vai vir agora, que é a matéria de vigas, né? Onde você tem estruturas, e aí você tem que já saber calcular. Como você vai utilizar muito esse cálculo,
você vai pegar e consultar a tabela que vai estar na apostila, a tabela dos momentos de inércia e centro de massa para os problemas maiores. Mas enquanto esses problemas maiores não vier, vocês vão pegar e vão calcular centro de massa e momento de inércia para poder aprender, saber como usar. Entendeu? Quando os problemas forem maiores, calcule a tensão no meio da viga, calcule isso, calcule aquilo, aí você vai pegar da tabela o formato da viga com o seu momento de inércia. E com o seu centro de massa já definido. Entendeu? Ok? Perguntas? Dúvidas? Ninguém tem dúvida. O pessoal é 100%, né? Entende tudo, né? Ou não entende nada, porque não faz pergunta. Nenhuma duvidazinha sequer. A editora mandou perguntar para mim se eu quero fazer um lançamento do livro. Eu queria fazer o lançamento online com vocês, com as duas turmas, com as turmas dos outros anos, ou então fazer lá na livraria do shopping. Mas eu estou esperando aí a passar esse negócio da pandemia para a gente ir lá. Aí eu vou convidar vocês para o lançamento do livro. Se vocês quiserem comprar, ganha autógrafo. Esse livro é uma primeira edição, então já vai ter coisas para corrigir, mas pelo menos quando você se formar, leva uma lembrança do professor. Ok? Posso parar a gravação? Ninguém vai fazer dúvida, perguntar nada? Então está encerrada a aula, tá bom?